Sejam bem-vindos a mais uma Escola de Missões. Um feliz sábado para você. Reúna sua família, mande o link para os seus amigos, mande o link para aquele com quem você está estudando a Bíblia, porque o tema de hoje é o discípulo e a hora certa. E por que o tema dessa aula ser o discípulo e a hora certa? Veja que você já estudou com eles as principais doutrinas bíblicas. E vai chegando aquele momento que é a hora certa de fazer o convite para ele tomar uma decisão ao lado de Jesus. Nós estamos falando, é óbvio, de fazer apelo. Como é que faz um apelo, pastor? Quando é que eu faço um apelo? Quando é a hora certa de fazer o apelo e como é que eu faço esse apelo? Essa e outras perguntas, o pastor Mitchell Urbano, evangelista da União Sul Brasileira, nosso convidado, vai tratar nesse tema com a aula de número 8 no módulo 1. Por isso, você não pode perder nenhum lance dessa aula. Já diga pra gente aí no chat de onde você é, qual igreja você frequenta e o que você está achando da Escola de Missões. Um outro detalhe, não esqueça de responder à chamada da escola de missões. Estou misturando as coisas aqui, escola sabatina com escola de missões, é escola de missões, tá bom? Pastor Mitchell, que Deus lhe use, que Deus lhe abençoe, que esta aula realmente seja muito produtiva e proveitosa para nós, que temos no nosso coração o desejo de ver Jesus voltar, e não apenas a volta de Jesus para nós, mas a volta de Jesus para todos. Aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar pedindo a Deus a bênção sobre essa aula. Querido Jesus, obrigado porque a OP nesse momento se reúne para estudar como fazer um apelo. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use ao pastor Mitchell e que o Senhor use todos os alunos desta escola, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique agora com o pastor Mitchell e a gente volta em instantes para mais um bate-papo. Olá, amigos da Associação Oeste Paranaense, tudo bem? É muito bom falar com vocês nessa noite e obrigado por vocês estarem presentes. Obrigado também aí ao pastor Gilson. Muito obrigado, viu, pastor Gilson, pela sua introdução ali das palavras e apresentar todo o movimento que o campo está desenvolvendo ali nas diferentes frentes missionárias. Nós ainda estamos vivendo uma das maiores pandemias, talvez, que a humanidade tenha vivido nesses últimos 50 anos, mas é verdade que há um cenário de tristeza, de perdas, de muitas pessoas queridas que se perderam, muitas vidas que se foram, e mesmo assim nós precisamos entender que vivemos no final da história da humanidade e que nada pode fazer com que a igreja venha parar de pregar, parar de cumprir o mandato que Jesus deu de fazer discípulos. Estamos entristecidos, mas não estamos abatidos, como disse o apóstolo Paulo, né? Fomos atingidos de alguma maneira, mas continuamos adiante, levando essa palavra, levando o evangelho, porque cremos que breve Jesus vai voltar. E muito em breve nós o veremos. Eu gostaria de saudar a todos, desde aqueles que moram ali na fronteira com a Argentina, fronteira ali com o Paraguai, que estão na cidade de Foz do Iguaçu, até ali a divisa da Associação Norte Paranaense, a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Imagino eu que essa programação esteja sendo transmitida através do YouTube da Associação Oeste Paranaense. Vou até abrir aqui meu celular aqui para ver se está, então, sendo transmitido, para eu conseguir ler os comentários e poder, então, mandar um abraço para todos os amigos que estão aí participando. Por exemplo, aqui, já abri a Dinalva, está desejando um feliz sábado aqui, não sei de onde que é a Dinalva. Faz assim, ó, você que está assistindo, o Zé Carlos Ventura, o pastor Gilson aqui está mandando um abraço,
está falando, Deus lhe use, grande pastor, homem de Deus, olha que bom, obrigado, Gilson. A Dulcília, faça assim, coloca ali da cidade que você está assistindo, tá? Para eu ler o seu nome e também de onde você está assistindo. Ana Costa Matos também diz, realmente, ainda estou muito triste, inclusive, pela perda do meu esposo. Deus abençoe muito você, Ana, viu? Nós também, nossa família, perdemos uma pessoa muito querida, o esposo da minha cunhada, a irmã da minha esposa, casada, uma pessoa jovem, 43 anos, cheio de vida, adventista, com estilo de vida da igreja, e infelizmente também não resistiu. Em 3 semanas, menos de 3 semanas, 14 dias, ele veio a óbito. Então, todos nós temos sido afetados de alguma maneira, mas a nossa esperança não pode diminuir, a nossa esperança tem que estar intacta em Cristo Jesus. E aqui agora o pessoal começou a escrever, o Adilson, tá? Então, a irmã Ana que escreveu aqui, que Deus conforte, tá, a irmã Ana Costa, seu coração. Logo, logo Jesus vai voltar e seu esposo, pela graça de Deus, você irá reencontrá-lo. O Roger está mandando boa noite para você também, viu, Roger? Estamos também conectados pelo Facebook, a Adventistas, Associação Oeste Paranaense. A Thaís Mendes diz de Goerê, boa noite, Thaís, que você nos acompanhe de Goerê. O Jodi Simon, feliz sábado. A Ivonete está nos vendo também de Campo Mourão, um abração para você. A Neide, de Assis Chateaubriand. A Lidiane Miller, de Santa Isabel do Oeste, olha, que legal, um abraço para você, viu, Lidiane? O Roger nos assiste de Assis Chateaubriand também, da Jardim Assis Chateaubriand, deve ser. Pato Branco, a Nadiessa, a Dinalda também nos vê de Cascavel, a Neidina Soares nos vê de Moreira Salles, no Paraná. Olha, quanta gente, hein? A Dulcília, eu já falei aqui, o Adilson de Araruna, o José Góes, de Cascavel, Ronieri Soares, um abração para você, viu, Ronieri? De Cafelândia, que legal, viu? Elis Tibe, de Dois Vizinhos, Elis, olha, um abraço para vocês, viu? Boa Esperança, a irmã Ana Costa é de Boa Esperança, muito bem. A Solange, de Foz do Iguaçu, a Mariene, de Campo Mourão, olha quanta gente, hein? Panorama, Autônia, a Ivone, de Brasilândia do Sul, gente, tem muita gente conectada aqui, a Raquel, de Campo Mourão, o Leandro Ávila, de Palotina, o Carlos Luciano, da Cidade Norte, Dois Vizinhos, um abraço para você, viu, Carlos? Espero que tenham chegado aí os móveis. O Leocídio Elis, nosso pastor que realizou o nosso casamento, é isso mesmo, um abração para vocês, viu? Leocídio Elis. E a família cresceu, não foi? Bom, gente, são muitas pessoas aqui, estou contando aqui, nesse momento, aqui, 180 conexões aqui no YouTube, e não estou conseguindo abrir ainda o Facebook, daqui a pouquinho eu vou abrir o Facebook também, tá bom? A Leonira Antunes, será que é familiar do pastor Jodilson Antunes, de Vera Cruz do Oeste? Eu imagino que sim, hein? Leonira Antunes, um abração para vocês aí em Vera Cruz do Oeste. Eu fui pastor do nosso, a gente chama ele de Pombo, né? Mas é o Jodilson, que hoje é pastor lá no Rio Grande do Sul. Parque Hortência, Guaíra também, o Paulo Sérgio também aqui está assistindo. O pastor Daniel Budal, um abração para você, lá em Dois Vizinhos. A Mara, lá de Foz do Iguaçu. Gente, são muitas pessoas. Mas vamos então para a nossa aula. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos assistindo aqui nessa noite da importância de nós ser conduzidos por Deus e levar pessoas à decisão. Eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela e eu quero mostrar aqui nessa noite algumas coisas que podem nos ajudar. Bom, quando a gente fala sobre discipulado e ajudar o discípulo a tomar uma decisão, nós encontramos que existem três etapas que são muito importantes na vida de cada um de nós. Primeira etapa, que é muito importante na nossa vida biológica, é a etapa do desenvolvimento do embrião.
não é mesmo? E essa etapa é fundamental. Agora, quando a gente faz algumas comparações com a vida espiritual, algumas comparações nos servem e outras não nos servem. Por quê? Porque na vida biológica, temos exatamente um tempo determinado que os médicos assinalam, que onde a vida pode se desenvolver a partir da gestação. Por exemplo, quais são a quantidade de semanas necessárias para que ocorra uma gestação adequada e esse bebê possa nascer com segurança, com saúde? De 38 a 40 semanas. Aí você me diz assim, mas tem bebê que nasce com 28 semanas? Tem. Só que o risco que esse bebê vai correr, ele é muito maior. Inclusive, eu, se não estou enganado, já li, já vi, assisti situações de bebês que nasceram com 25 semanas, né? Mas que tiveram um longo processo de incubadora, de UTI neonatal, de uma série de outros cuidados, porque não é normal, o bebê precisa de uma quantidade de tempo para a sua gestação. Ele precisa que a mãe se alimente de forma adequada, para que ele possa ter os nutrientes, a água necessária, alimentação, enfim. Você sabe, as que são mães aqui especialmente, sabem de todos os cuidados que uma mãe precisa para que o bebê ele possa crescer e se desenvolver. Agora, por que eu disse que não dá para ter uma comparação assim exata? Porque quantas vezes você ouviu de pessoas que conheceram a Deus, estudaram a sua palavra, conheceram o plano de Deus em 3 meses, né? Em 2 meses. Esses dias atrás eu vi uma pessoa lá em Santa Catarina, eu estava fazendo uma palestra e eu terminei de dar uma aula de uma jovem senhora me procurou no corredor e disse: pastor, eu fui uma bebê prematura. Estava falando um tema parecido com aquilo que estou falando aqui. Eu disse: como? Disse: eu me batizei num projeto. Lembra daqueles projetos? Ela me falou da tenda, que vinha uma tenda e ficava ali de 30, 40 dias e tal, um tempo muito curto. E eu não conhecia nada, e eu fui naquela tenda, ouvi aquela mensagem, e aquilo tocou meu coração, eu tomei a decisão e fui batizada. Disse: olha, que legal, mas sabe qual foi a grande diferença que ela me disse? Eu tive pais espirituais, porque não apenas eu me decidi, mas teve um casal que se preocupou comigo depois do meu batismo, e eles continuaram me dando assistência, me visitando, e a tenda foi embora. O pastor que veio, as pessoas que vieram ajudar foram embora. E depois de 6 meses, ela disse, veio uma outra tenda, só que graças a esse desenvolvimento que eu tive com os meus pais espirituais, depois de 6 meses, quando veio essa outra tenda, eu estava agora dirigindo a programação da tenda lá na frente. E que coisa interessante, né? E disse: olha, que coisa fantástica. E ela falou assim: não para por ali. Depois que essa tenda foi embora, se formou um grupo que nasceu, que surgiu a raiz dessa tenda, um pequeno grupo de pessoas. E esse pequeno grupo de pessoas, eu, junto com os meus pais espirituais, nós começamos a liderar. E eles depois foram para um outro lugar, e eu fiquei liderando aquele grupo que hoje é uma igreja. E hoje eu estou aqui, ela me disse, isso foi agora, no mês de junho, hoje eu estou aqui como diretora de uma congregação. Disse: olha, que história fantástica. Eu disse, você não teria coragem de contar essa história para o auditório que está ali embaixo, são 400 pessoas? Claro, ela disse, eu conto. Aí eu a chamei no final da minha fala, ou no início da minha fala, não me lembro, e ela contou essa história. E quando ela foi terminar, disse: e tem mais, os meus pais espirituais estão aqui até hoje, e eu vou pedir para que eles fiquem em pé. E tinha um casal de mais idade, sentados lá atrás, e realmente o que fez a diferença, é por isso que eu disse que algumas coisas, veja, o caso daquela senhora foi 1 mês, como é que um bebê com 1 mês de gestação pode nascer e se desenvolver na vida física? Isso não é possível, mas na vida espiritual existem essas exceções. Agora, o normal é que, nós estamos falando aqui, é que nós possamos nutrir esse bebê espiritual que está para nascer, estudando a Bíblia com ele,
ensinando a palavra de Deus a ele, ensinando não apenas doutrinas ou ensinando coisas teóricas, cognitivas, mas ajudando ele a se desenvolver através de coisas práticas. Por isso que é tão importante que vocês que estão participando dessa aula ou dessa escola missionária, não seja apenas uma escola, uma coisa teórica, mas que vocês possam aplicar isso, estudando, tendo alguém a quem vocês estão ajudando a desenvolver como um bebê espiritual. Eu tenho hoje 3 pessoas com quem eu estudo a Bíblia. E já vou contar alguma dessas histórias, mas não é fácil, porque a gente tem os nossos compromissos, nós temos a nossa família, o nosso trabalho, mas cada vez que nós ajudamos alguém a nutrir essa pessoa, esse bebê, e preparar esse bebê para o seu nascimento, isso também traz alegria para nós, como também traz alegria para o pai e a mãe que estão esperando um filho, né? O segundo momento, quando na nossa vida física, né, é o momento do nascimento. E quando a gente fala aqui de apelo e de decisão, talvez seja o momento prévio a isso. Se o momento da nutrição, do desenvolvimento do bebê, espiritualmente agora falando, sejam os estudos bíblicos, a preparação que acontece antes do batismo, então a gente poderia dizer que o momento do nascimento na vida física se compara ao momento do nascimento do batismo na vida espiritual. Quanto tempo, alguns se perguntam, né? Quanto tempo a pessoa precisa estudar a Bíblia, então, para ela nascer, para ser batizada? Isso é uma coisa difícil de responder. O certo é que ela precisa ser bem nutrida, o certo é que ela precisa ser bem alimentada, o certo é que ela precisa conhecer acerca de Jesus, conhecer acerca do plano da salvação, quem é Jesus, o que ele fez, conhecer a sua palavra. Agora, qual é o tempo certo? Isso depende daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida de um e de outro. Por isso que eu disse que às vezes não dá para fazer uma comparação tão exata. Agora, é importante o momento do nascimento na vida física, sim ou não? É importante, né? É importante o nosso nascimento. Assim também como o batismo de alguém é muito importante. Não é tudo, porque o nosso nascimento também não significou tudo. Hoje você tem 25, 30, 18 anos, 45 anos, 50 anos, mas o seu nascimento foi tão importante que até o dia de hoje, quando você vai chegar em qualquer lugar para preencher um documento, as pessoas precisam e pedem para você a data do seu nascimento. As pessoas não pedem a data da sua gestação. As pessoas perguntam a data e o dia que você nasceu. E esse dia é tão importante que todos os anos você o celebra com seus amigos e familiares. Então, é importante o nascimento? É muito importante. É tudo na vida? Não é. Mas ele é muito importante porque ele marcou o início da sua vida. Então, o batismo também é muito importante. E nós temos que nos alegrar quando as pessoas nascem para o reino de Deus, quando as pessoas tomam a decisão, quando você está estudando a Bíblia com alguém e você ajuda aquela pessoa e mostra para ela que esta é a decisão mais importante da vida, não é? E mais importante até mesmo que o nascimento físico, porque este é o nascimento para a vida eterna. Agora, a vida não para ali, no dia do nosso nascimento. E daí vem a terceira fase que nós falamos, né? Nós falamos essa terceira fase como sendo a etapa do crescimento e da multiplicação. Veja, se eu tivesse que perguntar para você que é pai, para você que é mãe, que está assistindo, qual dessas 3 fases foi a mais difícil na vida dos seus filhos? Pode ser que esteja falando aqui para uma mãe que teve muitos problemas na gestação. Mas qual dessas 3 fases aqui, essa aqui, ou essa aqui, qual dessas 3 imagens ou fases demandaram mais tempo para você? Demandaram mais energia? É lógico que o nascimento, para alguns, demora talvez horas, ou até pode demorar alguns dias, né, dependendo do tipo de parto. Mas se a gente parar para analisar esta terceira fase, que é a etapa do crescimento,
E a etapa do desenvolvimento e a multiplicação é talvez a etapa que vai ser mais longa, né? Mais longa. Porque, veja, em um processo normal, isso aqui vai demorar de 9 meses. Num processo normal, isso aqui demora horas, o nascimento, ou pode demorar, dependendo do tipo de parto, um dia, 2 dias. Mas quanto tempo vai demandar essa etapa do desenvolvimento, do crescimento espiritual, agora falando do bebê que acabou de nascer? Perceba que a mãe continua carregando o bebê. Você que é mãe, você que é pai, você não abandonou o teu filho no dia que ele nasceu no hospital. Se a gente fizer isso, inclusive, podemos ir presos por uma prática de abandono, né? De abandono de uma pessoa completamente indefesa, como é o bebê. E, às vezes, na igreja, antigamente, quando a gente não tinha essa compreensão tão nítida como temos aqui, especialmente na nossa visão aqui do cada um salvando um, as pessoas se contentavam em apenas nestas 2 primeiras fases, que era dar estudo bíblico para as pessoas, aí era um estudo bíblico bem cognitivo, bem em cima de doutrina mesmo, e se contentavam de ver a pessoa sendo batizada, nascendo para o reino dos céus. E logo a pessoa ia atrás de uma outra para repetir esse ciclo, mas dificilmente a gente acompanhava as pessoas e se preocupava para que esse bebê que tinha nascido, ele pudesse crescer, se desenvolver, um dia talvez ir para a escola, né? Ir para o segundo grau, ir para a faculdade, se casar e gerar novos filhos. Estou falando uma linguagem simbólica, você entende? Gerar novos filhos. Que esse garotinho que nasceu um dia crescesse e pudesse dar netos para essa mãe. Este é realmente o sonho de Deus, o sonho do discipulado que nós queremos alcançar. Então, eu estou apenas relembrando aqui alguns conceitos para dizer ao Fagner, que você está assistindo aí de Lindo Oeste, tá, Fagner? O Tiago também, que está mandando aqui um recado, que é muito importante. Gente, essas 3 fases, e eu volto a dizer, não tem uma fase que seja menos importante que a outra. Você já pensou se a gente descuidar essa fase aqui? Se não tiver a nutrição adequada, se não tiver o cuidado adequado, o que acontece? Essa criança, quando nasce, ela nasce com problemas. Qualquer criança que não tem a nutrição adequada, que não tem os cuidados adequados, ela pode nascer com problemas, com sequelas graves, inclusive, que vai arrastar para o resto da vida. E se for pior ainda o descuido, o descaso, ela pode até nascer morta, como as crianças natimortas, né? E veja, essa outra fase também é muito importante, porque os médicos têm todo o protocolo de limpeza, de esterilização, a parte do nascimento, e os primeiros cuidados ali é muito importante também. Mas essa aqui também é talvez aquela que vai demandar de cada um de nós uma maior energia. Eu gostaria de me ater especificamente na aula de hoje, naquilo que nós estamos falando de como fazer com que a pessoa chegue o momento de ajudá-la na sua decisão para que ela possa nascer. Você sabia que esse camarada aqui, chamado Dawson Trotman, que ele era um americano, ele nasceu em 1906, ele não cresceu numa família cristã, o Dawson, a sua família, por tradição, era presbiteriana, mas não era praticante. Eles conheciam, assim, mas eles não praticavam. E Dawson Trotman, ele teve muitas, assim, dificuldades para crer na Bíblia e para seguir uma carreira cristã. Um determinado dia, quando ele tinha mais ou menos a idade de 18 para 19 anos, ele estava trabalhando numa empresa de madeira, e de repente ele lembrou de um verso da Bíblia que alguém tinha falado para ele, e esse verso estava escrito assim, veio na mente dele: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E aí, então, ele caminhando em direção ao trabalho dele, falou assim: e será que eu tenho a vida eterna? Ele se fez aquela pergunta, e aquilo não saiu da cabeça dele, e com 19 anos de idade, ele voltou no próximo domingo, como eles eram de origem presbiteriana, embora não praticassem, ele voltou para a igreja, onde tantas vezes ouvira falar que Deus podia falar com as pessoas. E lá, naquela igreja, ele começou a se entusiasmar, começou a ir a cada semana, e a igreja que ele frequentou
tinha uma ênfase muito especial em decorar versos da Bíblia. Assim como nós, adventistas do sétimo dia, quando viemos para a igreja, era uma coisa muito comum decorarmos os versos da escola sabatina e outros versos, né? Pelo menos eu me lembro, quando eu vim para a igreja em 1985, a gente decorava muita coisa. E a igreja dele também, do Dobson também. E ele começou a colecionar uma quantidade enorme de versos bíblicos, começou a decorar. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi trabalhar num posto de gasolina. E num determinado dia, um marinheiro chamado Les Spencer, ele veio abastecer o seu carro. Estava nos seus dias de folga, veio abastecer o seu carro. E ele ficou ali, era um lugar meio ermo, meio solitário, e ele ficou ali olhando para a sala do rapaz que trabalhava ali e viu que ele estava lendo a Bíblia. Esse rapaz era Dobson Trotman. Ele perguntou: que livro é esse que você está lendo? E aí Dobson me explicou que ele gostava de ler a Bíblia, gostava de decorar versículos bíblicos. E aí então ele falou de Jesus para esse marinheiro naquela tarde. Esse marinheiro, Les Spencer, ficou tão impressionado que ele perguntou se ele poderia voltar. Ele estava de folga, ele disse poderia voltar no dia seguinte para que ele lhe falasse mais acerca dessas coisas da Bíblia, essas coisas acerca de Jesus. E foi assim que Trotman, durante algum tempo, praticamente 6 semanas, ele estudou a Bíblia com Trotman e ensinou a ele quem era Jesus. A Spencer. E Spencer ficou tão assim comovido que ele não apenas aceitou a Cristo como o Salvador da sua vida, mas ele agora quis sair para ser um ganhador de almas, ou seja, ensinar a Bíblia e levar as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Isso aconteceu no ano de 1920. Então, o método de Trotman, ele era muito simples. Primeiro, ele compartilhava seu testemunho pessoal, o que Cristo havia feito na vida dele. Ele memorizava e citava versículos bíblicos, memorizava e citava as Escrituras. Em terceiro lugar, ele fazia o trabalho de apologética, ou seja, ele anotava algumas passagens da Bíblia que poderiam parecer polêmicos e ele se preparava para defender a doutrina. Ok? Então fazia esse trabalho, diz, se alguém me perguntar isso, se alguém me perguntar isso, a resposta está aqui, em tal versículo. Aí se alguém me contestar, não, a resposta está aqui. Então a Bíblia de Trotman era toda marcada para poder responder às possíveis perguntas que as pessoas poderiam fazer a ele. E ele então também tinha um método do evangelismo, de pregar, de proclamar a mensagem através de estudos bíblicos. Então esse era o método que Trotman usava. Interessante que Spencer ele voltou para o navio onde ele trabalhava e ele ficou 6 semanas em terra estudando com Trotman, sendo discipulado por ele. E quando ele foi para o mar e ficou 3 meses no mar, quando ele voltou, Les Spencer voltou com 12 convertidos, 12 pessoas que ele mesmo havia feito o mesmo método, havia compartilhado o testemunho pessoal, havia citado e memorizado as Escrituras, havia feito um trabalho de apologética, já havia feito um trabalho de proclamação do evangelismo através de estudos bíblicos. Quando eles voltaram para o posto de gasolina, e agora Les Spencer voltou com esses 12 convertidos, Trotman, ele ficou impressionado. Sabe o que aconteceu? Durante as 6 semanas seguintes de serviço, cada um daqueles marinheiros embarcou em seu navio e voltou com mais algumas dúzias de novos convertidos. Dentro de um ano, Trotman tinha 50 marinheiros que viviam com ele durante seu tempo de folga em terra. Veja que coisa impressionante. Esse Dobson Trotman havia aprendido a mostrar às pessoas e ajudar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo. Agora, deixe-me dizer vou adiantar algumas coisas que eu vou só concluir no final. Para você fazer esse trabalho, você primeiro precisa se consagrar, entregar a sua vida a Deus. Isso é uma coisa óbvia. Mas, em segundo lugar, você precisa ser amigo das pessoas.
você precisa demonstrar um interesse genuíno pelas pessoas com quem você convive e a quem você quer evangelizar. Essa vida que nós temos aqui, querido irmão, querida irmã, ela é muito curta. Portanto, e no mundo que nós vivemos hoje, existe muito interesse. As pessoas, vou usar uma frase forte aqui, né? As pessoas, você já ouviu isso? As pessoas são muito interesseiras. Então, elas se aproximam de alguém querendo ganhar alguma coisa. Não é normal quando alguém se aproxima de alguém e essa pessoa percebe que você não quer ganhar nada, que a pessoa perceba que você, a única coisa que você quer é oferecer a sua amizade, é ajudá-la, é permitir com que algum aspecto da vida dela possa ser melhorada graças à sua influência. E quando essa pessoa percebe que você quer estar ali para ajudá-la, ela baixa a guarda, ela tira as defesas e ela está aberta a ouvir aquilo que você quer falar. Por isso que amigos só ouvem os seus amigos. Então, esse método que a gente está mostrando aqui, que Trotman usava, ele tinha essa parte inicial, né? Então, esses 50 marinheiros conviveram com ele. Isso aconteceu a partir do ano 1920, né? Veja, se passaram 8 anos e um dia, Trotman, ele estava viajando à noite, eu acho que ele estava indo para... Ele morava ali na região da Califórnia, ele estava indo, parece que para São Francisco, se eu não estou enganado, era um dia à noite, e alguém pediu carona para ele na estrada. E aí, então, ele parou, deu carona para aquela pessoa, e ele percebeu que, olhando bem assim, conversando e tal, essa pessoa estava com cheiro de cigarro, e aí perguntou se a pessoa fumava e tal, ele falou que um dia tinha experimentado, tinha conhecido a Bíblia, mas que aquilo tinha sido especial para ele, mas que infelizmente ele tinha abandonado a fé e ele tinha voltado para a antiga vida que ele tinha antes de conhecer a Jesus. Quando aquele homem saiu do carro, Trotman, ele ficou triste porque ele percebeu, ele lembrou que ele era uma das pessoas a quem ele havia evangelizado alguns anos atrás. Ele era um ex-convertido. E então ele pegou e quando ele chegou no destino, ele abriu a Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele sabia muito bem esse verso, e ele fez uma reviravolta assim na sua forma de pregar, na sua forma de encarar o discipulado. E veja só o que diz Filipenses capítulo 1, verso 6, você pode ler ali. Ele diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele percebeu que ele não poderia se preocupar apenas de ajudar as pessoas a tomar uma decisão que tem a ver com a conversão. Trotman percebeu que depois que a pessoa aceita Cristo como Salvador, isso é importante, e é muito importante, claro, mas ela não pode ficar ali sozinha. Existe um vácuo, ele percebeu, existe uma lacuna entre a conversão e entre o discípulo crescido em Cristo. É como aquela foto que a gente mostrou lá no início, né? Existe um vácuo, uma lacuna entre o momento do nascimento, ou um pouquinho antes do momento do nascimento, porque a conversão acontece antes do nascimento, certo? Nenhuma pessoa se batiza porque se converteu naquele dia. Concorda comigo? A pessoa se converte ao longo dos estudos bíblicos. E chega um momento do estudo bíblico que a pessoa fala assim: não, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ela continua estudando, continua se preparando, até que chega o dia do batismo. E Trotman percebeu que desse momento que a pessoa se converte, quando ela aceita Cristo, reconhece os seus pecados, confessa e aceita Cristo, até o momento que ela cresce em Cristo, passando pelo batismo, havia uma lacuna que ele não havia pensado, que ele não havia trabalhado. E então, ele percebeu que ele precisava não mudar a sua abordagem, mas precisava de colocar algumas coisas que ele não tinha colocado ainda. Porque, veja, o objetivo de Trotman estava apenas na conversão, que é ganhar almas. E pode ser que algum de vocês venha se confundir um pouco naquilo que eu estou falando aqui.
É importante ganhar almas? Claro, claro que é importante, mas se você se preocupar somente com esse aspecto da conversão, que é um pouquinho antes do nascimento, até o momento do batismo, depois abandonar, esse bebê não vai ter condições de crescer, não vai ter condições de amadurecer, se multiplicar e gerar outro filho. Muitas pessoas se converteram, mas não havia nenhuma estrutura ou processo capaz de garantir que aqueles novos crentes cresceriam em Cristo, que era a terceira fase que eu mostrei lá do menino caminhando com a mãe. Ele percebeu que todo o treinamento dele, todo o treinamento que ele oferecia, havia sido formulado de modo a levar pessoas a se converterem, mas não ajudá-las a crescerem em Cristo. E foi assim que ele inventou um grupo que existe até hoje, chamado os navegadores, os navigators, né, em inglês. E vocês podem procurar na internet de navigators e vocês vão encontrar várias páginas e materiais que foi esse grupo que Dawson Trotman formou e que eram líderes, homens e mulheres dedicados à tarefa de assegurar pessoas, né, que pessoas levadas a Cristo fossem apropriadamente treinadas, assim como vocês estão fazendo agora, né? Estão sendo treinados e ensinados por meio de relacionamentos um a um. O que Trotman começou a ensinar? Ele falou assim que para cada pessoa que recebia um estudo bíblico, para cada pessoa que era ajudada a conhecer quem era Cristo, precisava existir um pai ou uma mãe espiritual para cuidar daquela pessoa, mesmo depois do batismo, mesmo depois que ela tivesse tomado a sua decisão por Cristo, para que esse pai ou essa mãe espiritual, esse discipulado um a um, garantisse a esse bebê espiritual que ia ter alguém para ali, para alimentar, para ajudar, para nutrir e para ajudar aquela pessoa a crescer espiritualmente a tal ponto que ela pudesse gerar um novo filho na fé. Então, os navigators usam até hoje, deixa eu falar um pouco aqui com vocês aqui, deixa eu falar aqui, o Tiago Quintiliano está falando aqui, esse é o foco lá fora que temos que mostrar para as pessoas que o Espírito Santo nos dá muito entendimento para mostrar a verdadeira iluminação da palavra de Deus. É isso mesmo aí, Tiago. A Elisete aqui também está falando, o José Góes, pensando assim, fizemos em nossa igreja aos sábados estudos das profecias para que a igreja possa discipular as pessoas, né? Está falando aqui da igreja de Santa Cruz, do distrito de Claudete, em Cascavel. Que legal, viu? O Roger também está mandando aqui comentando, fala, devemos pedir o alto clamor. A Jussara também está falando aqui, a Neide, vem várias pessoas. Bom, os navigators, e aqui a Leonira fez verdade, o bebê espiritual precisa de cuidados. Usam esse símbolo da mão. E aqui em cada um dos dedos da mão, né, que é muito fácil de a gente identificar, tem aquilo que eles falam, né? Hear, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Read, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar e meditar na palavra de Deus. Então, eles consideram que essas ações de ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra de Deus são ações simples, mas profundas, que vão ajudar espiritualmente as pessoas a crescerem, a se desenvolver na vida espiritual. E vou para a última parte aqui da minha fala. Você sabe que, não sei se eu pulei, o Dawson Trotman, ele morreu muito jovem, eu acho que ele tinha 50 anos de idade, ele estava num acampamento cristão na região de Washington, e um domingo pela tarde, depois da sua fala, eles foram dar um passeio de barco, e ele estava acompanhado de mais um pastor e mais dois adolescentes, dois jovens. E um dos jovens quis pular para nadar e parece que deu uma cãibra. E então, quando ele não conseguiu voltar para o bote, para aquela embarcação que eles estavam, o Dawson Trotman, ele se atirou na água para tentar salvar esse rapaz. E como muitas vezes acontece, a pessoa se joga na água com a melhor intenção de resgatar o outro,
mas aquela pessoa naquela debateção e o desespero, os dois acabaram falecendo. O rapaz, o adolescente, e Dabson Trotman também, com 50 anos de idade, ele acabou falecendo nesse final de semana, que tinha tudo para ser um final de semana abençoado. Ele estava indo fazer palestras para mostrar esse mesmo processo que eu estou mostrando aqui para vocês, para aquelas pessoas ali na região de Washington. Ele saiu lá da Califórnia e veio para Washington. E olhem que Billy Graham, ele esteve presente no funeral de Dabson, e ele disse sobre seu último ato de heroísmo. Ele falou assim: Dabson morreu da mesma maneira que ele viveu, segurando outros. Então, e essa foto que está aqui é uma foto real. É a foto do funeral dele, de Dabson Trotman. Então, gente, quando a gente fala de apelo, quando a gente fala de ajudar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo, a gente não pode apenas estar preocupado simplesmente com o batismo. Claro, queremos que a pessoa nasça, porque nós estamos nutrindo ela ali como um bebê espiritual, e queremos que ela nasça para o reino de Deus, mas queremos também que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela possa amadurecer e possa gerar outros filhos, sabe? Isso é muito importante, segurar aos outros. Então, deixa eu fazer aqui um resumo para concluir a minha aula. Lembre-se que só amigos escutam amigos. Se você quer ajudar alguém a tomar uma decisão, você precisa se tornar amigo daquela pessoa. Se você quer ajudar alguém a que essa pessoa enxergue que Jesus é muito importante na vida dela, ela precisa enxergar que você é amigo e que é muito importante para ela antes daquilo que Jesus é tão importante na sua vida e na vida dela também. Em segundo lugar, apelos progressivos. Um determinado dia, eu estava iniciando meu ministério e eu conheci uma irmã da igreja que ela tinha muita gente com quem ela estudava a Bíblia, mas essas pessoas não vinham para a igreja. Algumas delas iam para outras igrejas, ou até elas abandonavam os estudos bíblicos. E um dia eu acompanhei aquela irmã. Ela estudava a Bíblia com as pessoas, mas ela, depois que terminava a lição, ela nunca fazia apelos, ela nunca recapitulava e nunca meio que dizia para a pessoa: olha, hoje nós estudamos tal assunto, você entendeu o assunto de hoje? Ela não perguntava: você entendeu qual é o plano de Deus, qual é o plano que Deus tem para a sua vida? E pela graça de Deus, você gostaria de obedecer, gostaria de pedir forças a Deus, que Deus lhe ajudasse para que você pudesse seguir esses ensinamentos e aplicá-los na sua vida? Isso aquela irmã não fazia. E sabe, isso nós precisamos fazer depois de cada estudo. Eu tenho cuidado nos 3 alunos que eu tenho hoje, que na verdade eu chamo de alunos, mas na verdade são amigos, né? Porque eu estou querendo não apenas que eles venham para a igreja, mas que eles sejam discípulos de Cristo. Eu tenho cuidado de fazer isso a cada vez que nós estudamos um assunto. Apelos progressivos. Apelos após cada assunto ter sido apresentado. Isso é muito, mas muito importante. Apelo que foque no discipulado e não apenas na conversão. Esse é um outro ponto que nós falamos bastante aqui em nossa aula. Apelos a partir da Bíblia e após a apresentação da doutrina. Vocês se lembram daquele episódio quando Jesus vai até a casa de Lázaro, depois que Lázaro estava morto? Eu vou terminar com esse versículo. E então, quando Jesus está chegando lá em João capítulo 11, quem sai a recebê-lo é Marta, e ali em João capítulo 11, e o versículo 21, diz assim que então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus,
ele te o concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Marta, eu que sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que morra, voltará à vida. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Perceba o que Jesus está fazendo. Jesus está recapitulando uma doutrina. Jesus está mostrando o que a Bíblia diz, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um apelo para Marta. Ele diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele voltará a viver. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Marta diz: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Todas as vezes que você for fazer um apelo, você precisa fazer esse apelo centralizado na palavra de Deus. Você precisa estar seguro de que aquilo que você está fazendo é obra de Deus, é mandato de Deus. Então não tenha medo de convidar uma pessoa, de perguntar uma pessoa em relação àquilo que ela já aprendeu. Veja que coisa interessante. Eu, quando prego esse sermão de João capítulo 11, eu sempre digo assim: para que exista, para o milagre acontecer, alguém precisa crer. Para o milagre de Jesus acontecer, alguém precisa crer primeiro. Veja as palavras de Marta. Ela disse: Senhor, meu irmão já está morto. Fazem 4 dias que ele foi sepultado. Mas eu sei que mesmo agora, depois de 4 dias, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te o concederá. Sabe, a gente às vezes fala tão bem de Maria e tão mal de Marta, né? Mas nessa passagem da Bíblia, Marta está exercendo uma fé incalculável. Ela está dizendo ao Senhor Jesus que mesmo depois de 4 dias, ela cria que tudo que o Senhor Jesus pedisse, Deus, o Pai, haveria de conceder. E Jesus aproveita essa fé tão forte de Marta para dizer que ele é a ressurreição e a vida. E que o irmão dela iria ressuscitar, e ele então faz o apelo: você crê? Ela já cria, porque ela já tinha falado. Então, é muito importante que todas as vezes que nós estudarmos com as pessoas, apresentarmos a Bíblia, façamos um apelo centralizado na pessoa de Jesus. O que Jesus está apresentando aqui para Marta? Está apresentando o benefício da vida eterna. Todas as vezes que você fizer um apelo, você precisa apresentar o que a pessoa vai ganhar, sabe? Todos nós, quando tomamos uma decisão, a gente pensa nos prós e nos contra. Nenhum de nós toma uma decisão pensando que os contras vão ser maiores. Todas as decisões que a gente toma é pensando sempre em qual é a quantidade de prós, de coisas a favor que eu vou ter. E a gente sempre decide assim. Então, quando você ajudar uma pessoa a tomar a decisão, apresente os benefícios que significam seguir a Cristo. E não estou falando aqui de teologia da prosperidade, estou falando de benefícios de ter paz no coração, de ter a segurança de Deus, de ter a esperança da ressurreição, de ter a vida eterna prometida, de ter uma vida transformada, de ter os frutos do Espírito Santo, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, sabe? Você precisa mostrar isso às pessoas para que elas possam comparar com a vida tão triste que elas vivem e a vida tão boa que Cristo tem para oferecer. Eu espero que você possa, nessa noite, ter aprendido um pouco. Eu gostaria de perguntar: você entendeu a mensagem dessa noite? Quantos entenderam? Coloca ali um amém agora aqui no chat.
Quantos de vocês entenderam? Amém. Amém. Eu creio, disse o Elias, a Beatriz, o Milton. O pastor Gilson aqui também está assistindo, a Luana. Agora, eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Você gostaria de se comprometer com Deus e dizer assim, Senhor, me ajuda a olhar as pessoas com o olhar que Jesus tinha. Quantos nessa noite gostariam de tomar essa decisão? Dizer, Senhor, eu quero ter os olhos de amor que Jesus tinha quando ele olhava para as pessoas. Gostaria de, nesse momento, se você gostaria de dizer isso assim, eu aceito esse primeiro apelo. Eu quero ter o olhar de Jesus, o olhar salvador para as pessoas. Amém. O segundo apelo que eu quero lhe fazer. Você já está estudando a Bíblia com alguém? Você já está tentando ser pai espiritual ou mãe espiritual de alguém? Quem é a pessoa que você está preparando para o dia da volta de Jesus? Sabe, tem muita gente que, como Lázaro nessa história, estão mortos espiritualmente. Tem muita gente que nessa pandemia perdeu a família, perderam os seres queridos, mas mais do que tudo, perderam a vontade de viver. Não tem esperança e estão com o coração aberto, esperando que alguém possa levar a palavra de Deus para eles. Eu posso perguntar quem gostaria de, aqueles que não estão estudando a Bíblia com ninguém nesse momento, eu gostaria, pastor, eu quero começar a estudar a Bíblia com alguém. Você pode escrever no site, eu quero começar a estudar a Bíblia com alguém. Você pode escrever ali no Facebook, no YouTube, eu quero ser pai espiritual, eu quero ser mãe espiritual de alguém. Pode dizer assim, eu quero ser pai espiritual de alguém. Eu quero ser mãe espiritual de alguém. Amém. Que Deus te abençoe. Pastor Gilson, obrigado pelo convite e obrigado a todos vocês que participaram nessa noite. A Jaqueline, que está falando aqui, eu quero ter o olhar de Jesus. A Ireni, vou começar um estudo amanhã, que bênção. O Claudinei Lima, se eu quero ter o olhar de piedade que Jesus tinha. Amém. O Roger, a Jussara, o Lúcio, a Vanir, a Eni Branger, o Edson, amém, Edson. O Edson Hertal, nosso amigo tesoureiro. Sabe, gente, Deus está chamando a cada um de nós. Falta pouco tempo para Jesus voltar. E vamos reencontrar os nossos queridos. Você tem um familiar, um amigo, o seu pai descansa no Senhor, o seu esposo, como o caso da Ana, um filho, um cunhado, um irmão, que essa pandemia levou. Ainda existe esperança. Jesus está sentado no santuário celestial, mas muito em breve ele haverá de se levantar para vir buscar os seus filhinhos queridos, que você e eu e muitas outras pessoas que Deus está colocando em nossas mãos, possamos estar preparados e preparando pessoas para a eternidade. Se esse é o seu desejo nesse momento, feche seus olhos e faça comigo essa oração. Pai querido, Senhor, muito obrigado por esse momento com toda a Associação Oeste Paranaense. Obrigado, Senhor, pela liderança do pastor Damasceno, junto, Senhor, com toda a administração, com todos os pastores, com todos os líderes, os anciãos, os evangelistas, voluntários, os missionários que estão, Senhor, conectados, e aqueles que vão assistir depois, Senhor, essa programação. Que a cada dia o Senhor possa nos imbuir com o seu Santo Espírito, que nos faça cada dia mais humildes, para reconhecer que sem Ti não podemos fazer nada. E que o Senhor nos ajude a usar os dons e talentos que o Senhor mesmo nos deu, para levar outras pessoas aos Teus pés, e não apenas levá-las aos Teus pés, mas ajudar aquelas pessoas a crescerem, se desenvolverem, e a elas se tornarem discípulos em Cristo Jesus. Senhor, esta é a Tua obra, este é o Teu trabalho, e nós aqui somos abençoados porque o Senhor nos faz parte disso. Dá-nos um bom sábado e levanta uma igreja para que agora, Senhor, no evangelismo da primavera, no batismo da primavera, quem sabe, Senhor, possamos ter centenas de pessoas já tomando a decisão, continuando ao lado de Cristo, nascendo para o reino do céu, mas continuando a crescer e a se desenvolver, para que eles possam também ganhar outros, e o evangelho possa ser pregado.
Nós te agradecemos e pedimos estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado porque você permaneceu do início ao fim nessa aula, que eu não tenho dúvida foi uma aula excelente para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, mas para também nos preparar para ajudar outras pessoas a se encontrarem com Jesus. Você percebeu que existe a hora certa, o momento certo e o jeito certo de fazer o apelo? Que Deus possa te abençoar e que você, através destas técnicas, possa também trazer muitas pessoas para Cristo Jesus. Você não pode perder o nosso 10º e último encontro. Se prepare, já vá se organizando, porque o nosso próximo encontro vai ser fantástico. Que Deus te abençoe, um feliz sábado, e não esqueça de amanhã, na Escola Sabatina, responder a chamada, responder ao quiz e adorar ao Senhor no dia que Ele separou para a adoração. Forte abraço e a gente se vê.